Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de manhã para todos nós, um excelente dia para todos aqueles que se reúnem aqui conosco neste momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o momento, meus irmãos, que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias presenteia o nosso coração como um momento que temos para cuidar da nossa alma. Então sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus se faça presente hoje no nosso lar, na nossa família, abençoando a todos nós. Porque hoje, inclusive, meus irmãos, o nosso tema é dentro do lar. Então, que Jesus abençoe o lar de cada irmão que aqui se faz presente. Bom, meus irmãos, vamos iniciar hoje o nosso evangelho desta manhã, da nossa quinta-feira, convindo a todos para juntos refletirmos a passagem do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. A todos os irmãos que sentirem-se confortáveis com o desejo de ler essa passagem, nós indicamos a leitura dela. E pode ser aqui no início da reflexão, pode ser no nosso término da reflexão também, mas quando a gente lê a passagem do Evangelho, nosso coração ele pode até se abrir para novos ensinamentos. Então que hoje esta passagem, aliás, que é uma passagem que vai nos rememorar a parábola do bom samaritano, possa ser a passagem do nosso dia, que vai guiar os nossos pensamentos e o nosso coração. Então, meus irmãos, hoje nós vamos primeiro aqui rememorarmos juntos a parábola do bom samaritano. Essa parábola, a gente também encontra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 31 a 35. E será uma parábola que Jesus vai compartilhar com um homem da lei, ou seja, um homem instruído, um homem que tinha uma inteligência já mais profunda, mas a gente já percebe que é uma inteligência pautada mais para a razão, porque as questões morais ainda estão sendo lapidadas naquele coração. E compreendemos isso justamente pela pergunta que este homem da lei ele irá realizar para Jesus. Porque ele questiona ao Cristo o que é necessário para poder herdar a vida eterna. Então nós vemos um coração que está construindo os pilares ainda da moralidade, os pilares da virtude. E esse coração está com anseio, podemos pensar aqui. Esse coração, ele está instigado, ele quer saber o que é necessário fazer para herdar a vida eterna. E vejamos que Jesus irá responder a este homem da lei contando para ele uma parábola, contando para ele uma história, que é a parábola do bom samaritano. Então vamos juntos aqui rememorar o que Jesus irá dizer, vamos aqui ler juntos essas palavras tão belas que conseguimos extrair não só um ensinamento, mas diversos. Então, meus irmãos, Cristo irá iniciar a narrativa dizendo: um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes assaltantes lhe tiraram a roupa, lhe bateram e se foram, deixando o homem quase morto. Aconteceu que, descendo ali pelaquela mesma estrada, havia um sacerdote. E este sacerdote viu o homem caído ali, quase morto. Contudo, ele passou para o outro lado.
E assim também fez um levita. Quando chegou ao lugar e viu aquele homem caído, aquele homem quase semi-morto, atravessou e passou pelo outro lado. Contudo, um samaritano que estava de viagem chegou onde se encontrava este homem e, quando o viu, teve piedade dele. Se aproximou, enfaixou as suas feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois, colocou ele sobre o seu próprio animal e o levou até uma hospedaria e assim cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E que assim seja. Bom, meus irmãos, esta é a parábola que Jesus conta ao homem da lei, quando Cristo é questionado o que é necessário fazer para herdar a vida eterna. E por outras palavras, Jesus afirma que todos nós encontraremos a vida eterna através do puro e genuíno amor, através da vivência do amor. E nós sabemos, meus irmãos, que o amor em ação é a caridade. Então, por outras palavras, vivendo a caridade, vivendo o amparo ao próximo sem esperar nada em troca, que por outras palavras também é viver o amor, todos nós encontraremos a paz no coração, todos nós encontraremos aquela pacificação na nossa alma, que também podemos considerar como a vida eterna. Então, meus irmãos, vejamos que já se passaram 2000 anos desde que o nosso querido mestre Nazareno narrou esta parábola, que ele derramou essas palavras na nossa humanidade. Já temos aí 2000 anos desde que Jesus contou esta história. E ainda temos grande dificuldade de vivê-la. Sobretudo para com aqueles que estão próximos de nós. Sobretudo para com aqueles que compartilham o lar conosco. Meus irmãos, quantos dentro do nosso próprio lar estão caídos, como o homem que descia de Jerusalém para Jericó? Quantos estão caídos dentro do nosso lar? Caídos na tristeza, caídos na melancolia, no desespero, caídos no sentido de passando por uma dor profunda ou passando por um problema muito grave. Quantos de nós não temos um parente ou alguém que compartilhe o lar conosco que está enfrentando esta situação? Caído nas dores de sua alma. E eis a questão, meus irmãos, como nós estamos lidando, comportando de frente para esse irmão? Estamos sendo como sacerdote, como levita, desviando, fingindo que não estamos vendo que aquele que compartilha o lar conosco está sofrendo, fingindo que não estamos vendo que aquele irmão, ele está desanimado, ele está ali sem aquela luz da fé, e aí estamos desviando, tampando os olhos, tampando os ouvidos, fingindo que não estamos vendo nada, vivendo um dia após o outro, fingindo que aquele que compartilha o lar conosco não está enfrentando nenhuma dor na alma. Ou será que estamos sendo como nosso querido irmão
samaritano. Observando este irmão passando por dores, este irmão com a luz da fé um pouquinho apagada, em desânimo, com uma tristeza profunda, com os olhos perdendo o brilho da alma. Estamos observando isso, notando, tendo essa sensibilidade para com ele e fazendo o nosso papel de irmãos, estendendo a mão, como o samaritano fez, disponibilizando o amparo que temos naquele momento, disponibilizando a ajuda que conseguimos fazer e ofertar para este irmão. Vejamos, meus amados irmãos em Jesus, que o samaritano, ele não faz nada de muito extraordinário, nada de muito ostensivo, mas ele faz um amparo com as ferramentas que ele tem ali naquele momento. Ele tinha um animal, provavelmente estava viajando com este animal, o que era muito comum naquela época. Então, provavelmente, ele viajando com esse animal, era a ferramenta que ele tinha. Ele vai e coloca o homem em cima do animal para transportá-lo. O que ele tinha de ferramenta era vinho e óleo, que também era muito comum. E eram os suprimentos, o que eles tinham naquela época. E ele vai e passa na ferida, não pensa duas vezes. Ele não pensa, nossa, mas se eu colocar esse óleo na ferida, eu vou ficar sem ele. Nossa, mas se eu colocar esse vinho no machucado deste homem, eu vou ficar sem vinho para poder usufruir. Ele não pensa nada disso, mas ele vai e ajuda o homem, coloca óleo e vinho em sua ferida. É o que ele tem ali naquele momento, é a ferramenta que ele tem disponível. E ele faz o que está ao alcance dele. O que ele tem ali na mão, ele oferta. Uma grande inspiração para todos nós, e de frente para um irmão, alguém que está dentro do nosso lar, passando por uma dificuldade moral, um desânimo na alma, uma tristeza, uma melancolia, aquela desesperança. O que nós temos de ferramentas? Irmãos, muitas vezes não precisamos de nada muito grandioso, de nada muito ostensivo ou uma coisa muito extraordinária. O que precisamos, basta boa vontade, uma palavra amiga. Todos nós podemos destinar uma palavra amiga, um conselho edificante. Conversar com essa pessoa, por vezes ela precisa ser só ouvida. Conversar com ela, dar ânimo para ela, com palavras de uma manhã melhor, com palavras que vão sustentar e reerguer a fé. Todos nós podemos destinar uma palavra amiga com aqueles que compartilham dentro do lar com a gente. Se é alguém que está passando por um problema muito grave, um problema muito profundo, conselhos edificantes, conselhos sábios, conselhos em Jesus. Nós temos dentro do nosso lar, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra ferramenta que é esta obra, fazer o Evangelho dentro do lar. Se tem alguém que está desanimado, como dissemos, com aquela tristeza, não tem ânimo muitas vezes, façamos o Evangelho dentro do lar, convidemos esse irmão para participar, convidemos ele. Vamos retirar uma passagem, fazer o Evangelho dentro do lar, fazer uma leitura, uma breve reflexão, uma oração juntos. Todos podemos fazer isso para ali já aumentar um pouquinho a paz nesse ambiente. Quantas ferramentas nós temos à nossa disposição para ajudar a todos os nossos irmãos, mas o que nos falta é boa vontade. Aliás, meus irmãos, eu queria até citar São Vicente de Paulo. Ele irá trazer
uma mensagem para a Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858. Inclusive, vou até fazer um adendo aqui, e essa comunicação que ele passa para Allan Kardec é uma passagem lindíssima na Revista Espírita sobre caridade. É uma mensagem que toca o nosso coração para a gente abrir os olhos para como estamos deixando de viver essa virtude. Então, São Vicente de Paulo ele vai passar essa mensagem linda de caridade, inclusive fazendo um adendo, Allan Kardec, ele irá pegar esta mensagem que ele recebeu e uns anos depois ele vai publicar essa mensagem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Evangelho vai ser lançado na produção dele, Kardec vai acrescentar, se não me engano, no capítulo 13, esta mensagem da caridade. Ele vai ali retirar algumas partes dela para deixar ela mais objetiva, mas ele vai colocar essa mensagem lá. E nessa mensagem na Revista Espírita, que é ela completa, São Vicente de Paulo, ele vai dizer para todos nós que muitas vezes nós temos todas as oportunidades, todas as ferramentas para fazer a caridade. Mas o que nos falta, na verdade, é boa vontade. Temos tudo à nossa disposição, mas nos falta boa vontade para viver a caridade, para ajudar. E como dissemos aqui no início, temos tanta facilidade em ajudar aqueles que estão de fora, temos tanta paciência com muitas vezes aqueles do nosso serviço, do nosso meio social, com os nossos amigos, e pouquíssima paciência, pouquíssima boa vontade, meus irmãos, com aqueles que estão próximos de nós, com aqueles que compartilham o lar conosco. Então, que todos possamos hoje e sempre, buscar viver essas palavras que Jesus coloca na parábola do bom samaritano, refletindo sobre ela, buscando não ser o levita e não ser o sacerdote, que fecham os olhos frente àqueles que estão pertinho da gente, no nosso lar, que estão ali feridos na alma. A gente não fecha os olhos para eles, mas que sejamos como o samaritano, que faz o que puder para amparar, o que tiver alcance também. Que tiver alcance que a gente possa destinar de amparo àqueles que estão bem pertinho da gente. Sabe por quê, meus irmãos? Devemos sempre nos lembrar que nenhum de nós somos almas perfeitas. Nenhum de nós. Então teremos dias difíceis, teremos dias que iremos sucumbir em algumas provas, teremos dias que estaremos mais fraquinhos na alma. Então, aqueles que compartilham o lar conosco, muitas vezes estão mais próximos de nós, que a gente tenha sensibilidade para notar isso. Um dia que alguém tiver um pouquinho mais fraco na alma, um pouquinho com mais desânimo, que a gente tenha sensibilidade para notar e ajudar esse irmão. Como dissemos, com o evangelho no lar, com uma palavra de fé, com uma simples conversa. Bom, meus irmãos, hoje nós convidamos a todos para levarmos essa mensagem no nosso coração. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos dê força e que Jesus abra os olhos da nossa alma para ter mais piedade, mais sensibilidade no olhar para com todos os nossos irmãos, sobretudo aqueles que estão mais próximos de nós. Porque Jesus, meus irmãos, no livro Evangelho no Lar, Jesus no Lar, através da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, ele trará ali para nós uma história em que Jesus irá dizer questões sobre o lar, sobre a família. Jesus irá afirmar que se a gente não consegue amparar aqueles que estão próximos de nós, nossa família ou quem divide o lar conosco, a gente não vai ter capacidade de amparar também quem está longe.
ou seja, amigos, conhecidos. Então a gente tem que viver a caridade primeiro no lar, para a gente se fortalecer bastante essa virtude e conseguir viver ela em todos os outros ambientes. Então Jesus nos ensina isso e que a gente leve essa mensagem no nosso coração hoje. Lembrando que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, tenham todos um excelente dia com Jesus no nosso lar e que assim seja.